Josué, capítulo 7, versículo 25. Amém? E diz o seguinte, a santa e poderosa palavra de Deus. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. Você pode assentar? Louvado seja o nome do Senhor. Por que nos perturbaste? Esse é o título dessa mensagem. E que texto, que a gente escolheu para tratar nessa noite? Mas é de suma importância. É de suma importância nós tratarmos desse assunto nessa noite. Esse versículo 25 que nós escolhemos como texto base para essa mensagem é um desfecho trágico de alguém que perdeu o temor do Senhor. É um desfecho trágico de alguém que perdeu o favor do Senhor por causa de seus pecados. E, obviamente, o que causou esse grande problema que nós acabamos de ler foi nada mais, nada menos do que o pecado. Amados irmãos, amada igreja, nós nunca devemos subestimar o tamanho do estrago que uma pessoa só pode causar por estar fora da vontade de Deus. Nós não podemos subestimar. De todas as tragédias da vida, nenhuma é mais grave do que o pecado. Nenhuma. Ele é mau, ele é sujo, é trevas, é conspiração contra Deus e quebra da sua santa lei. O pecado é pior do que a pobreza, é pior do que a doença, é pior do que a solidão. E é pior até mesmo do que a morte. Porque essas coisas necessariamente não nos separam de Deus. Mas segundo a palavra, o pecado faz separação do homem para com Deus. Então nós vamos tratar de algo que é de extrema seriedade. Porque o texto aqui afirma que alguém, a saber, o nome dessa pessoa, Acã, um guerreiro, um soldado, um membro de Israel, ele ouve uma ordem. E essa ordem que ele ouve juntamente com todo Israel, nós encontramos em Josué, no capítulo 6, no versículo 18 e 19. Ele ouve a seguinte ordem, juntamente com todo o povo. Versículo 18, do capítulo 6 de Josué. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele. E assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Versículo 19. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Essa foi uma orientação do comandante de Josué.
Antes mesmo que o povo, movido por mão forte do Senhor, o povo sobrenaturalmente adentrasse por Jericó, ganhando a cidade por intervenção divina, todo o povo recebeu essa ordem, todo o povo ouviu essa ordem de que eles deveriam assumir essa posição, esse posicionamento. E no final disso tudo, lá no versículo 20, diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Foi uma vitória, foi uma tomada sobrenatural, foi uma providência do Senhor. Israel começara a prevalecer contra os seus inimigos. E diante dessa vitória sobrenatural, tanto Josué como todos os soldados estavam muito motivados, estavam muito focados naquilo que Deus havia feito. Eu fico imaginando eles, andando de cabeça erguida, compreendendo que Deus era com eles, porque até então eles estavam andando conforme Deus havia estabelecido. Porém, no capítulo 7, no versículo 1, o texto começa declarando: e transgrediram os filhos de Israel no anátema, ou seja, fizeram aquilo que o comandante, que Josué, havia determinado que não fizessem. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, você que está aqui, você que é membro dessa igreja, você não é uma ilha. Você não está isolado. Você não pode ficar vivendo conforme o seu bel prazer. Você não deve viver como dá na telha. Não, há um padrão. Há uma forma de nós nos comportarmos. Se de fato somos discípulos de Cristo e servimos a Jesus através dessa congregação, ou de qualquer outra que está reunida nesse momento, seja ligada ao nosso ministério ou não, nós não podemos andar conforme a nossa própria mente. Há um padrão a ser observado, e o padrão é a santa e poderosa palavra de Deus. Devemos andar segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Devemos andar segundo a doutrina dos apóstolos. Se alguém tem alguma dúvida, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não acha nada. Ele diz: está escrito. Todo verdadeiro discípulo do Senhor não tem que ser necessariamente um teólogo, mas precisa entender o que é pecado e o que não é, e não negociar, não fazer nenhum tipo de negociação com o mal, porque isso traz consequências. E aqui nesse texto do capítulo 7, apesar de uma pessoa, Acã, ter transgredido a ordem do seu comandante, de Josué, e principalmente aquilo que Deus havia estabelecido, apesar de ter sido um homem, o pecado dele afetou a todo o arraial. Por isso que da minha afirmação de dizer que você e eu, nós não somos uma ilha. Nós não estamos isolados e podemos fazer aquilo que queremos, não. Mas nós devemos andar conforme a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos um corpo.
E a Bíblia declara que um corpo é constituído de vários membros. E se algum membro desse corpo padece, todo o corpo padece. É assim que diz a palavra de Deus. Todo o corpo padece. E é algo muito prático você entender isso. Sabe aquele dedinho mindinho do seu pé? Acho que você vai entender melhor. Sabe? Lá do pé. Às vezes você está andando descalço na sua casa, ou em algum lugar, e de repente dá com ele na quina de algum lugar. É claro que a dor, você vai partir de lá. Mas não é todo o seu corpo que sente, porque ele está ligado no seu corpo. E por que Deus disse que os filhos de Israel transgrediram? Porque Acã não era uma ilha, Acã não era um em si mesmo. Como muitos hoje batem no peito e dizem, eu sou a igreja. Mentira, nós somos a igreja. A igreja não é constituída de uma pessoa. A igreja é o ajuntamento dos santos. Não existe eu sou a igreja. O que existe é nós somos a igreja. E aqui também é o mesmo princípio. Acã, eu sou Israel. Não, nós somos Israel. E por isso que está escrito aqui no capítulo 7, no versículo 1, que Israel havia pecado, apesar da atitude ter partido de apenas um homem. E veja como isso é trágico. Veja como isso é danoso. Foi danoso para esses homens aqui e também é danoso para nós nos dias de hoje. É danoso para nós nos dias de hoje. Apesar de Acã estar ciente de que Jericó seria a primeira cidade a ser conquistada em Canaã. A primeira. E logo, sendo a primeira, tudo o que havia de valor ali seria dedicado ao Senhor. Então ninguém teria o direito, nenhum soldado, ninguém dali do povo teria o direito de voltar lá na cidade e começar a procurar objetos de valor e pegar para si. Foi isso que Josué transmitiu no capítulo 6 que nós lemos no início, versículo 18 e 19. Porque tudo de valor que fosse encontrado seria dedicado, seria do Senhor, pertenceria ao Senhor. Ninguém poderia tomar nada. E isso serviria como primícia, porque foi a primeira cidade a ser conquistada, sob o comando de Josué. Então, nada do que fosse encontrado ali de valor poderia ser tomado por nenhum deles, porque pertencia a Deus. Só que algo acontece. Versículo 20 do capítulo 7. Isso depois já de ter tido um grande desfecho. Diz assim, versículo 20 do capítulo 7. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Versículo 21. Quando vi os despojos, uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Aqui já é praticamente no final. Mas para que nós possamos entender que o autor da tragédia que aconteceu ali naquele momento foi esse homem. Apesar dele ter feito tudo sozinho, houve consequência no meio do arraial. Depois de uma vitória sobrenatural,
empolgante. Deus está conosco. Aleluia! Eles baixaram a guarda. É claro que o maior erro foi de Acã, mas o próprio comandante, um homem tão usado por Deus, ele também vacilou. A próxima cidade a ser tomada seria uma cidade chamada Ai, uma cidade muito infinitamente menor do que a cidade de Jericó. E eles tomaram conselhos entre si para saber como iriam invadir aquela cidade. E aí está o erro. Contagiados pela vitória, eu diria até embriagados pela vitória, e eles acabaram tropeçando no seu otimismo, porque aquela vitória não havia acontecido por mérito próprio deles, mas pelo mérito de outro. E que outro? De Deus. Mas Josué não orou ao Senhor para buscar no Senhor a orientação. Ele apenas ouviu os espias, que eram aqueles homens que iam espiar a cidade, e não emprega o povo todo, não. Versículo 3 diz assim: e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Versículo 4: assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Eles não oraram, não buscaram conselhos no Senhor. Esse foi o erro de Josué, porque o pecado já havia sido cometido por Acã, e Deus já estava irado com Israel. Olha que coisa grave. Um cometeu o pecado e Deus já estava irado com todo Israel. Todo Israel, por causa do ato desse homem, estava naquele momento sem o favor de Deus, estava amaldiçoado. Olha que coisa grave. Olha que coisa grave. E aí, voltando aqui no versículo 20, Acã explicando o que tinha acontecido. E a primeira coisa que me chama a atenção é que provavelmente, depois da tomada, do povo entrar, aquela coisa toda de guerra, né? Aquela, sabe, de entrar aí, gritando, celebrando, festejando, eles avançaram. Provavelmente isso pode ter acontecido, é apenas uma conjectura minha. E depois, Acã volta para dar uma olhada no cenário que ficou no pós-guerra. Ele volta e, opa, na capa Babilônia, prata, ouro. Só que não pertenciam a ele. Ninguém podia tocar. Josué já havia avisado que era a oferta para o Senhor, que pertencia ao Senhor. E algo que me chama a atenção aqui é que a primeira coisa, irmãos, amados, seja quaisquer situações, normalmente o primeiro olhar não é pecado. Dependendo da situação, o primeiro olhar, tem coisa que você sabe que você não deve olhar. Mas normalmente, dependendo da situação, o primeiro olhar não é pecado. Não é. Mas ele, provavelmente, ele voltou depois, até porque se ele pega as coisas na hora que está sendo tomada a cidade, os outros iriam ver. Então, provavelmente, ele volta depois, em algum momento, a Bíblia não relata aqui. E ele volta e, e pega. E o texto aqui diz, no versículo 21, quando vi os despojos,
uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos cobiceios. Primeiro ele olha, ouro, prata. Poxa, rapaz, essa capa é boa, hein? Nossa, que coisa linda. Primeiro, o texto diz que ele viu. Depois de ter visto, o texto declara que ele cobiça. Primeiro ele olha. Ou seja, ele já havia se colocado numa condição de vulnerabilidade para pecar. Ele não deveria ter voltado para olhar. Essa é a questão. Ele não deveria ter voltado, porque ele já sabia da ordem. Então, ao voltar, ele já se coloca numa situação de estar vulnerável, suscetível ao pecado. E muitos de nós temos reagido dessa mesma forma. Existem situações que a gente deve fugir e não voltar. Existem situações que nós não devemos voltar, não devemos olhar, vou dar só mais uma olhadinha, não, mas seguir em frente, porque aquilo pode te fazer e me fazer cair. Mas a gente muitas das vezes não vigia, muitas das vezes a gente negligencia detalhes que a palavra de Deus deixa para nós. E isso acaba sendo o estopim para a queda, para o pecado. Se provavelmente esse homem não volta, foi o que provavelmente aconteceu, isso não teria acontecido. Ele poderia até ter lá, mas, puxa, poder voltado lá para pegar alguma coisa, né? Não, deixa para lá, é de Deus. Ele poderia, o coração dele poderia, puxa vida, deve ter tanta coisa boa lá. Não, mas ele voltou, muito provavelmente. E voltando, ele se colocou em vulnerabilidade. Olhou, e não apenas olhou, desejou, cobiçou. E cobiçando, ele já estava vulnerável. Já estava com seu coração tomado por um desejo errado, pela concupiscência. O termo concupiscência significa um desejo errado. O seu coração já estava tomado por esse desejo. E depois de cobiçar, ele pega dessas coisas que não lhe pertenciam, pertenciam ao Senhor. E qual foi a consequência disso? Já falei, o favor de Deus foi retirado do meio de Israel. E por causa disso, por falta de vigilância do seu líder, Josué, um homem valente, um homem de guerra, um homem temente a Deus, mas que naquele momento não vigiou, não orou, não pediu o conselho do Senhor, porque se ele ora e pede o conselho, Deus fala, não sobe. Sobe não. Conserta o altar de vocês primeiro, porque eu não estou no meio de vocês. E se for, eu vou exercer juízo. E foi o que aconteceu. Mas ele não orou. Tomou o conselho. É porque ele também olhou com um olhar humano. Os espias vieram com relatório da próxima cidade. Peraí, não emprega todo o povo não, tá? Vai ser de lavada que a gente vai vencê-los. 2 ou 3 mil no máximo. Não precisa botar todo mundo não, tá? E eles, poxa, já haviam tido uma vitória maravilhosa. É certo a vitória contra essa cidadela, contra essa cidadezinha, é certa. Só que o que eles não contavam era que alguém, no seu secreto, havia transgredido a lei de Deus. E essa transgressão foi como fermento no meio do arraial. Eles não sabiam disso. E isso trouxe grandes consequências. Por quê? Porque 36 homens tombaram diante dessa cidadela, dessa cidade.
e a morte desses 36 homens. Versículo 4 e versículo 5 diz assim: assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta de Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O pecado faz isso. Enquanto o favor de Deus deixa a gente com muita fé, com muita confiança no Senhor, quando o pecado entra, vem desânimo. Esse exército perdeu toda a sua força depois dessa perda de 36 homens. Eles estavam cabisbaixos. E o próprio Josué se apresentou completamente diferente daquele líder que era antes. Se apresentou como alguém desanimado. Ele rasga suas vestes, se prostra diante do Senhor. Versículo 6 fala sobre isso. E fica a tarde inteira. Ele coloca o rosto em terra e fica a tarde inteira ali. Ele e os anciãos de Israel, como diz o versículo 6, e começam a orar. Aí ele faz a coisa certa. Depois da tragédia de terem perdido 36 irmãos, 36 irmãos morreram numa batalha que eles facilmente venceriam, se o Senhor estivesse no meio deles. Aí sim ele faz a coisa certa. Aí que ele começa a orar. E depois de tanto orar, Deus responde e diz que há pecado, e diz que há fermento no meio deles, e que o próprio Deus não pode agir diante daquela situação. E da mesma forma, amada igreja, acontece conosco. Hoje pela manhã foi dito que o Senhor separou remanescentes para esses dias. E eu quero dizer que nós não somos os únicos, amém? Existem outros espalhados ao redor do Brasil e do mundo, e não apenas a Igreja Bíblica Cristã, mas existem tantas outras igrejas também, que Deus reservou como um remanescente fiel nesses últimos dias. Mas vamos falar de nós. Deus nos separou como remanescentes, e como remanescentes, nós precisamos vivenciar todo o conselho de Deus e lutar contra toda a sorte de pecado e não sermos coniventes com o pecado. Como foi pregado hoje pela manhã. Nós não podemos negociar com o pecado, não podemos ser coniventes com o pecado. Não podemos. E Josué se pôs a orar e clamar ao Senhor. E sabe de uma coisa? Deus revela. Deus trabalha. O pecado cega, o pecado danifica o entendimento. E aquilo que se parecia errado já não se parece mais tão errado. E as pessoas começam a questionar, mas o que que isso que eu estou fazendo tem de mal para os outros? Por que as pessoas criticam tanto? Simples, porque Deus disse que é errado e ponto final. Aquilo que Deus disse para não fazer, nós não podemos fazer. A questão do pecado não é uma série de regras onde diz pode e não pode. Não é isso. É o que Deus determina como segurança para nós e como tragédia para nós. Muitos acham que eu não vou para a igreja porque lá tem uma série de regras. Infelizmente existem lugares que são assim. Mas o nosso livro de regra, fé e prática é a Santa e Sagrada Escritura. E é nela que nós devemos nos apoiar.
Não é simples, pura e simplesmente na voz do homem, embora Deus use homens. E quando eu falo homens, eu estou dizendo seres humanos. As mulheres estão inclusas também. É claro que Deus usa os seres humanos para transmitir da palavra. E todos nós devemos ser como os irmãos, se não me falha a memória, de Atos 17, se não me engano, da igreja de Bereia. Devemos estar sempre conferindo na palavra para ver se de fato é aquilo que está sendo dito. Não podemos abrir mão disso nesses dias. Não podemos. Mas a verdade, irmãos, é que todo o Israel pecou por causa de Acã. E o pecado matou 36 homens. O exército se derreteu. Um exército que estava, sabe, aquela pessoa que você vê que o andar dela é de confiança. De repente, depois desses 36 irmãos que caem à espada, eles vêm não, eles saíram correndo, né? Eles fogem e ficam completamente abatidos, desanimados, e Josué se põe a orar, e Deus começa a revelar. Mas houve tragédia. Além dos 36, Josué, por um pequeno período, fica sem saber o que fazer, desanimado, e vai orar ao Senhor. Além disso, famílias são destruídas. Olha só quanta coisa acontece. Famílias são destruídas. Não foi só apenas a família de Acã, que junto com ele teve um desfecho negativo, não. Imagina essa 36 famílias desses 36 homens que morreram. Como é que ficaram depois? Eu não sei. Mas foram despedaçadas, dilaceradas pela perda dos seus entes queridos. Então vejam o que o pecado causa, o que o pecado traz. Porém, de Deus ninguém zomba. De Deus ninguém esconde nada. Porque Deus começa a revelar até que chega em Acã. E a gente já leu aqui o versículo onde ele começa, depois da revelação de Deus, onde ele começa a confessar o seu pecado. E o desfecho foi esse que nós lemos no início. Ele e todos os seus filhos, com tudo aquilo que ele possui, foram apedrejados. E depois desse apedrejamento, foram queimados. Esse foi o desfecho, para que o pecado fosse expurgado do meio daquela congregação. E hoje? Hoje continua da mesma forma. Só que não há um apedrejamento. Não há. Eu não estou aqui para te acusar. Eu não estou aqui. Eu não vim aqui para apontar o dedo para você se você estiver vivendo na prática do pecado. Estou aqui para dizer para você que se você permanecer na prática do pecado, o inferno te aguarda. Mas, se você quiser abandonar o pecado e se arrepender dele, Cristo está pronto para te receber de braços abertos. Há perdão, há restauração. Ele quer te redimir. Não há um outro caminho, não há uma outra vertente, só existem dois caminhos, um caminho que conduz à perdição, à ruína, à destruição eterna, e o outro caminho que conduz à vida, e vida em abundância, e essa vida em abundância está em Cristo Jesus, por meio do seu precioso sangue. Todos aqueles que se chegam diante dele em arrependimento de pecados
tem os seus pecados expurgados, lançados fora. É só você chegar diante dele com fé, com o coração quebrantado e contrito. Não interessa o que você tenha feito até hoje. Não interessa. O Senhor é muito mais poderoso. O sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário é muito maior do que qualquer pecado que tenhamos cometido. Basta que tão somente você se arrependa e se volte para Deus através de Jesus Cristo. A palavra declara, o Senhor Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Acã foi apedrejado, morreu, sua família junto com ele, padeceram. Se tem alguém aqui nessa noite, alguém que é membro dessa igreja, ou que talvez não seja, que esteja vivendo na prática do pecado, abandone toda a prática de pecados em nome de Jesus e receba a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus está te chamando ao arrependimento de pecados. Jesus está te chamando, te convidando para uma nova vida. Abandone isso, pare com isso. A Bíblia declara que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. E quando fala morte, não está falando de morte natural, está falando da morte da alma, está falando de morte espiritual. Mas Cristo veio para nos livrar dessa morte. Todos aqueles que o aceitam como o Senhor, como o único Senhor e Salvador de suas vidas, têm a garantia de vida e vida em abundância. Ainda que morra, viverá. Assim diz a Escritura. João 11:25 declara, Jesus diz, ele diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Você não precisa ter um fim trágico. Mas você não disse que eu não serei apedrejado? É verdade. É verdade. Hoje, esse tipo de coisas não se aplicam mais. Não se aplicam mais. Mas talvez haja um apedrejamento espiritual que você não consiga perceber. Talvez você não consiga perceber o dano que está causando à sua própria alma. Todas as vezes em que você permanece na prática do pecado, a sua alma é açoitada e você não consegue perceber isso. Talvez você não entende porque não tem paz. Você sorri, você se relaciona com as pessoas, você ganha o seu dinheiro, mas quando deita a cabeça no seu travesseiro, não há paz no seu íntimo, na sua alma. Não há paz. Você esconde isso de todo mundo. Só que de Deus você não pode esconder, assim como Acã não pôde esconder. Escondeu de todo mundo, mas de Deus ele não pôde esconder. Arrependa-se. Arrependa-se enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Assim diz a palavra de Deus. Não importa aquilo que você tenha feito, eu volto a dizer. Não interessa. Abandone, deixe para trás, porque Cristo quer te resgatar, Cristo quer fazer de você nova criatura, diz a palavra, e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Você não será apedrejado, mas e se eu não quiser Jesus? Não, ninguém vai te apedrejar, ninguém. Você vai viver do jeito que você quiser. Só que eu tenho que fazer uma advertência para você. Eu falei agora há pouco sobre o inferno, não falei? A Bíblia declara que todos aqueles que não forem achados escritos no livro da vida
serão lançados lá. A escolha é sua. Escolhe, pois, a vida. É o conselho que a Bíblia dá para nós. Escolhe, pois, a vida. Cuidado com o padrão que esse mundo tem estabelecido. Cuidado com as ideologias desse mundo, que acabam tirando o foco de Deus e colocando o foco no homem. Isso não vem de Deus. Esse não é o propósito original de Deus. Cuidado com isso. Pare, abandone e se volte para Deus enquanto há tempo. Porque o maior interessado em perdoar é Jesus Cristo. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, para que, através do seu sangue precioso, pudesse nos comprar para Deus. Todos nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados. Não tem ninguém aqui que seja um melhor do que o outro, não tem. Eu não sou melhor do que você em absolutamente nada. O fato de eu estar aqui falando para você não significa que eu seja melhor do que você em nada. Eu sou tão carente da misericórdia de Deus quanto você. E eu estou aqui proclamando de algo que um dia aconteceu comigo. A graça me alcançou e eu disse: sim, Senhor, eu preciso do teu perdão. Reconheça que você precisa do perdão de Deus. Reconheça que você precisa abandonar o pecado e parar imediatamente, antes que seja tarde demais. Porque haverá condenação. Haverá condenação. Há um inferno. E não é conto da carochinha, é bíblico. Há um lugar de tormento. Há um lugar onde aqueles que rejeitaram o presente do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores passarão o resto da eternidade. Mas Cristo veio justamente para que ninguém vá para esse lugar. Porém, aqueles que rejeitam um presente que Deus enviou para nós, a saber, Cristo Jesus. Esses que rejeitam a Cristo irão para esse lugar. Mas talvez você diga: mas eu creio em Deus. E eu digo para você: eu acredito que você crê em Deus. Mas a forma bíblica para que Deus te aceite se chama Cristo Jesus. Se não fosse assim, Jesus não precisaria ter morrido na cruz do Calvário, derramado o seu precioso sangue para nos comprar. Acã morreu com toda a sua família, porque pecou contra o Senhor. Talvez você, nessa noite, seja morto nos seus delitos e pecados, morto espiritualmente falando. Mas Deus quer te dar vida. Deus quer matar você para o mundo e vivificar você para o Pai, para Deus. A escolha é sua. Não escolha viver uma vida inteira do jeito que você quiser. E no fim, se apresentar diante do grande trono branco, ser julgado e condenado. Mas escolha tomar a sua cruz, negar a si mesmo, renunciar a si mesmo e caminhar diante do Senhor todos os dias, para que quando você e eu nos despedirmos dessa terra, nós cheguemos diante dos portais eternos e ouçamos do nosso Senhor: vinde, benditos de meu Pai,
possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, entrai. O que você quer ouvir? A sentença diante do grande trono branco? Ou vinde, benditos de meu Pai? Daqui a pouco nós estaremos ceando. E todos aqui são convidados a sentarmos à mesa com o Senhor. Mas eu faço uma advertência. Se você participa desse momento de forma indigna, você o faz para a sua própria condenação, conforme diz a palavra de Deus. Mas, se há arrependimento no seu coração, a Bíblia declara: examine-se o homem a si mesmo e então participe. Há arrependimento? Então não há nenhum impedimento para você. Há disposição de abandonar o pecado? Então participe, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Por que nos perturbaste? Essa foi a pergunta de Josué para Acã, antes que ele fosse apedrejado. Será que o Espírito Santo está fazendo essa pergunta para alguém, ou para alguns aqui nessa noite? Por que nos perturbaste? É momento de arrependimento. É momento de se voltar para Deus. É momento de entender que mesmo que haja o pecado, há perdão de Deus. E Deus está disposto a perdoar você, se há a prática de pecado. Jesus, ele não veio para condenar ninguém. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Feche os seus olhos. Pai, eu venho pedir ao Senhor para que o Teu Espírito Santo haja. Para que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós, dessa congregação. Porque há fermento, Pai, aqui dentro. Se não fosse assim, o Senhor me faria trazer um outro assunto. Então eu te peço, Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós. E aquele que está com o espírito de Acã, ou aqueles, eu não sei, que se arrependam e se voltem para Ti, Senhor. Se arrependam e se voltem para Ti, Senhor. Conforme diz a Tua palavra no Salmo 32, que declara: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a Tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Espírito Santo, toca nos corações daqueles que precisam confessar os seus pecados diante de Ti, Senhor, se arrependerem, Pai, para que possam alcançar misericórdia, conforme diz no livro de Provérbios, ó Senhor. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Obrigado, Senhor. Eu sei que há perdão de Deus aqui nesse lugar. A graça de Deus sendo derramada aqui nesse lugar. Basta que tão somente você, meu irmão, minha irmã, que está andando fora do caminho do Senhor, você que está trazendo algum tipo de consequência aqui para dentro por causa do pecado, você se arrependa e se volte completamente para Deus, em nome de Jesus. Há perdão de Deus. Então não rejeite, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém.